Bem-vindos novamente ao curso básico de ventilação da SP Brasil OTAN. Nós vimos até agora, fazendo um pequeno retrospectiva aí do nosso curso, nós vimos no módulo 1 uma introdução aí sobre os sistemas de ventilação. No módulo 2 nós vimos alguns métodos de cálculo de vazão para esses sistemas. No módulo 3 nós vimos as redes de dutos e mostramos como se calcula a perda de carga nessas redes de dutos. E agora, no módulo 4, nós vamos ver um assunto que muitas vezes é deixado de lado nos projetos dos sistemas de ventilação, que são os efeitos do sistema, ou seja, os efeitos prejudiciais que é uma instalação não tão bem feita do ventilador pode ocasionar no seu desempenho. Então, nós vamos apresentar aí a perda de carga devida aos efeitos do sistema no ventilador e a perda de carga devida aos efeitos do sistema nos acessórios do ventilador. Então, na aspiração, quando nós temos um fluxo não uniforme para dentro da aspiração do ventilador, isso vai prejudicar o desempenho dele. Então, no primeiro caso, uma curva muito próxima à aspiração, que a gente vê nessa figura aqui, ilustrativa, a gente vê nessas linhas de fluxo aqui, que em função da curva, o ar acaba se concentrando mais na parte de baixo aqui, na entrada do rotor, e isso causa um desbalanceamento aqui da entrada de ar dentro do rotor e vai afetar o seu funcionamento. Um outro caso na aspiração do ventilador é o caso dos redemoinhos ou vórtices gerados na aspiração. Então aqui tem dois casos. Um caso é quando o giro do ar é na direção da rotação do ventilador e outro caso em que o giro é na contra-rotação do ventilador. No primeiro caso, nós vamos ter um impacto de vazão, pressão e potências menores do que as esperadas ou projetadas. E no segundo caso, nós vamos ter vazão, pressão e potência maiores do que as projetadas. Nesse segundo caso, alguém até poderia pensar, não, mas então vale a pena a gente induzir essa contrarrotação aqui para conseguir mais desempenho. Mas não é esse o caso, porque esse crescimento aqui não é proporcional. Nesse caso, existe uma disparada aqui no consumo de potência do ventilador e isso certamente vai impactar numa insuficiência da potência do motor e pode até inviabilizar o funcionamento do ventilador. E como é que isso acontece? Na prática, a gente vê aqui nessas figuras dois exemplos, um de giro na rotação do ventilador, na direção da rotação e outro na direção da contra-rotação. Nesse caso aqui, essa curva ela induz um movimento que vai no sentido aqui, no caso anti-horário, na contra-rotação do ventilador. E este outro caso aqui, um ventilador dentro de um pleno, ou dentro de uma caixa, que tem duas entradas de ar separadas e diferentes, uma maior que a outra. Nesse caso aqui entra mais ar pela parte de cima do que pela parte de baixo, e isso vai proporcionar uma vorticidade aqui na contra-rotação, aliás, aqui no sentido da rotação, também causando a perda de desempenho. Para evitar esses problemas, existem algumas soluções, são apresentadas aqui, que é a colocação de veios na aspiração, a colocação aqui de um separador, que engloba a metade
da aspiração do ventilador, e nesse outro caso aqui, um separador que é colocado aqui em toda a seção de aspiração. Então isso aqui vai ajudar a bloquear essa geração desse vórtice aqui dentro dessa caixa e aqui na aspiração. Então são duas formas de evitar o problema. Nós também na aspiração temos questões de bloqueio de fluxo ou restrições. Então, quando a gente aplica dutos muito curtos na aspiração, nós podemos ter uma perda aí de 0,5 vezes a pressão dinâmica neste ponto. Então aqui, no caso, um duto muito curto que conecta o ventilador a um pleno, ou um duto muito curto que atravessa aqui uma parede e que tem aspiração aqui diretamente, ou mesmo um duto flangeado, simplesmente flangeado, certo? E que não tenha um comprimento suficiente aqui, que se recomenda aí pelo menos 3 vezes o diâmetro do ventilador, fazendo a aspiração. Então isso vai ocasionar esta perda. Um outro tipo de perda, dutos que terminam, que iniciam bruscamente, né? Um duto sem flange, sem bocal, sem nada aqui, simplesmente aspirando o ar do ambiente. Então isso aqui traz uma turbulência aqui muito grande nessa aspiração, e isso causa uma perda aí de 0,9 vezes a pressão dinâmica nesse duto. E nesse caso aqui a gente tem então o que seria a perda mínima, né, que é uma aspiração aqui em forma bem aerodinâmica, bem aberta, em forma de bocal, conduzindo o ar para dentro da aspiração do ventilador. Muitas vezes difícil de aplicar na prática, em função dos espaços disponíveis. Nós também precisamos evitar que o ventilador seja instalado muito próximo à parede, né? Então aqui se recomenda que se coloque uma distância mínima entre a aspiração do ventilador e a parede de meio diâmetro, meia vezes, ou 0,5 vezes o diâmetro do ventilador, né? Como exemplo, né, se essa distância for menor, por exemplo, se for de 1/3, né, vezes o diâmetro, isso pode ocasionar uma perda aí de vazão de pressão de cerca de 10%. A título de exemplo. Vamos ver agora, então, alguns problemas, né, de efeitos de sistema na descarga do ventilador. Então, um problema que causa redução na recuperação da pressão estática. Então, uma causa de turbulência e fluxo não uniforme na descarga. Então, a gente vê aqui, né, um duto fixado na descarga, que tem uma dimensão diferente da dimensão da boca de descarga do ventilador. Então, é feita aqui uma transição ou uma transformação. E quanto mais aberto aqui esse ângulo, pior vai ser o resultado para o desempenho do ventilador. Então, aqui tem aqui os exemplos, né, de o que seria uma situação pobre, né, para o desempenho do ventilador, né, que seria assim, uma transição muito abrupta, né, de mudança de seção. E aqui do outro lado, então, o que seria o correto ou o desejável, né, uma transição com um ângulo suave aqui de 15 graus, seja para o mesmo lado, ou seja, para os dois lados. Bem, o assunto de efeito do sistema, ele é bastante complexo e bastante amplo, tá? E é difícil da gente apresentar tudo aqui no nosso curso básico, tá? Então, o que eu posso recomendar é que vocês deem uma olhada, uma estudada na publicação ANCA 201, Fans and Systems, né, ventiladores e sistemas, e podem também dar uma olhada
num vídeo que tem no nosso canal no YouTube, que se chama System Effects. Está todo em inglês, ou Efeitos do Sistema. Está traduzido para o espanhol, infelizmente não existe em português. Mas os dois estão disponíveis no nosso YouTube, que é um vídeo feito pela própria Anka para falar sobre esse tema, né? A respeito da publicação Anka 201, a gente pode ver aqui, né, que é uma publicação bastante interessante que fala sobre ventiladores e sistemas, tá? Aqui no índice a gente pode ver, né, que a respeito dos ventiladores ela fala sobre a norma de teste dos ventiladores, né, como é que é feito esses testes, né, como é que esses dados levantados nos testes são levados para os catálogos, né, e para as curvas dos ventiladores. Depois fala dos sistemas de ventilação, né, as curvas do sistema, os componentes dos sistemas, e por fim, então, aqui na página 23, ela começa a falar sobre o desempenho deficiente do sistema, né, e sobre os efeitos do sistema, que foi o que a gente viu aqui nesse nosso módulo 4. Então, indo lá para essa página 23, né, a gente vê aqui o que é que causa, né, mais frequentemente um desempenho deficiente dos sistemas de ventilação. Então, a primeira causa que ele coloca aqui é que as características do sistema instalado sejam significantemente diferentes daquele que foi projetado, né, pelo projetista, muitas vezes por problemas encontrados na obra ou no próprio projeto de arquitetura. Depois tem aqui uma outra causa, que seria que os cálculos, né, feitos para o sistema, né, as perdas de carga, não incluam adequadamente os efeitos dos acessórios desta rede de dutos, ou do próprio ventilador, ou ventiladores, né, que a seleção do ventilador não tenha sido feita considerando, né, esses acessórios, problemas de filtros sujos, de dutos sujos, de serpentinas também sujas, etc. Tudo isso vai aumentar a resistência do sistema e, consequentemente, reduzir a vazão de ar, que é justamente o que a gente não quer, né? E muitas vezes a performance do sistema foi determinada por medições de campo também, o que tem um alto grau aí de incerteza. Então aqui no item 6.12 é que ele começa a falar dos efeitos do sistema e ele apresenta então a partir daqui vários gráficos onde se pode tirar os fatores para calcular esses efeitos do sistema conforme vários tipos de problemas, tanto na aspiração quanto na descarga. Alguns deles como aqueles que eu apresentei aqui no nosso módulo 4. E o que vai acontecer na prática, né? Vendo aqui essa curva, né? Aqui a curva do ventilador, aqui a curva do sistema, aquela que foi calculada ou projetada sem levar em conta os efeitos do sistema, e aqui tracejado seria então a curva real, considerando os efeitos do sistema, e a gente pode ver aqui que a pressão, né, obviamente a perda de carga, né, vai ser mais alta, e isso vai dar aqui uma diferença de vazão, ou seja, uma redução da vazão do sistema, e que ele não vai performar de acordo com o que a gente projetou, ou que a gente estimou. Então aqui mais para frente então
tem os gráficos que eu falei, né, e depois tem algumas figuras explicando aí esses coeficientes, esses fatores, né, para cada situação, o que se deve considerar. Ele explica aqui o desenvolvimento, né, do fluxo de ar dentro de um duto. Então, é uma publicação aqui bem interessante, bem completa sobre esse assunto e que deve ser considerada aí, no projeto dos sistemas de ventilação. Muito obrigado mais uma vez por assistirem o nosso vídeo. Espero vocês no módulo 5 e vamos continuando aí com o nosso curso até a conclusão no módulo 7.